De volta com mais uma edição do programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Estamos ao vivo pelas plataformas digitais da Rede Cristã, estamos ao vivo pela Rádio Casa de Oração, lembrando também que o nosso programa, o programa No Divã do terapeuta Edinásio Silva, ele é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, em cadeia com a Rede Cristã em suas plataformas e a Nova FM em Goiânia, 98,5. Boa tarde, doutor Edinásio. Boa tarde, pastor Amaro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rede Cristã e das rádios conveniadas e também das pessoas que nos seguem através das redes sociais. Eu queria, antes de falar sobre o assunto de hoje, discorrer as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente tem aqui tratado da angústia, dos sintomas psíquicos que as pessoas sentem, da insatisfação com si mesmo, a insatisfação com o mundo, a insegurança, o medo, e tudo isso faz com que exista um desprazer de viver, um desprazer de caminhar, um desprazer de conviver com o outro. Então, as pessoas estão aí desorientadas e buscando cada vez mais medicamento para buscar uma cura que, teoricamente, não existe através da medicação. Eu vou fazer agora um fórum, uma palestra online, e eu quero convidar você para participar dessa palestra. Essa palestra não pode participar muita gente, porque é online e tem um limite. Eu vou participar junto com o doutor Edmar, que já esteve nesse programa, que é psiquiatra forense, pós-doutorado em psiquiatria forense, e vai acontecer no dia 22, um sábado, de 7 da noite, de 19 horas a 22 horas. São 3 horas que a gente vai bater um papo aqui, vamos falar sobre o medo, sobre o desconhecido, sobre o real. E como você sair dessa pandemia. Vamos efetuar algumas técnicas online e você com certeza vai gostar muito. Você vai pagar uma taxa de inscrição simbólica, não é muito caro, mas é preciso que as pessoas se inscrevam e participem. Dia 22 de agosto, é um sábado. Então, se você quer participar, ele vai durante essa programação falar sobre isso. Falar sobre isso através das redes sociais, vamos colocar lá. Vamos falar na rádio à noite, no programa Fala Meu Amigo. Então, dia 22, o primeiro fórum que estou fazendo, primeiro encontro, pode ser paciente meu, pode ser não paciente, pessoas que querem se interessar por isso, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão com medo. Então, são 3 horas. Agora, é preciso ter o aplicativo Zoom, ou seja, você que acompanha a gente através do Facebook, né? Tem que ter o celular, vai lá, o aplicativo Zoom, e a gente vai te chamar na hora para participar desse evento. Vai ser todo online. Então tem que ser, porque eu me inscrevi, mas não sabia que era online. Então, vamos aqui, né, para chamar. Pode aí me ajudar aí Com certeza. Nessa divulgação. Pode contar conosco, doutor Edinásio, com todas as plataformas da Rede Cristã, com toda a força da Rede Cristã que tem crescido, inclusive tivemos hoje ligações de Uberaba, tivemos ligações de muitos lugares do país e a Rede Cristã tem crescido muito. Pode contar com a força dessa emissora e com a força também do programa Acorda Bênção, que está há 13 anos no ar, com um índice de audiência extraordinário. Pode contar conosco e certamente vai ser algo maravilhoso. Vai ter encarte, vai ter tudo, né, no Zap, no Instagram, no Facebook, e tudo que são plataformas. Estamos juntos. E hoje, o que nós vamos tratar hoje, meu querido? Vamos falar sobre o mundo digital. O mundo digital, que hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um computador. Quem é que não tem um celular portátil hoje? Né? Portátil porque você carrega ele. Antigamente o celular, o telefone era fixo. Era fixo, então vamos falar sobre o mundo digital. Hoje você vai no banco, você usa ali aquela tecnologia, né? Exemplo, nesse auxílio emergencial, a maioria aprendeu
aprendeu, mandou alguém escrever, né, na plataforma da Caixa Econômica para receber. Então, é o mundo digital. Então, mas antes de falar do mundo digital, eu quero falar como é que isso ocorreu, né? A infância e que prejuízo e benefício essa tecnologia vai trazer para a gente. Então, como vai ser essa criança, né? Essa criança que ela, ao nascer, ela já nasce com o celular debaixo do braço. Então, como é que vai ser o futuro dessa criança? Então, é isso que nós vamos tratar aqui hoje. Estamos tratando aqui hoje. Então, vamos lá. Essa relação da pessoa, dessa criança, com o imaginário e com o real. Como é esse mundo da fantasia dessa criança com o mundo real? Tem que existir essa transição. Quem vive no mundo imaginário são os psicóticos. Os psicóticos, eles vivem no mundo imaginário. Então, exemplo, você espera que o psicótico vá para o shopping comprar direto, comprando? Não. O psicótico não vive no shopping comprando. Quem vive no shopping comprando é neurótico. Então, o neurótico ele é compulsivo, ele é comprador, ele não troca muitas coisas, ele fica sempre no mesmo lugar, ele escolhe sempre os mesmos pratos, ele às vezes veste a mesma roupa, o mesmo modelo de roupa, ele não troca muito no cabelo, ele não, do jeito da barba, ele sempre mantém o neurótico. Então o neurótico ele é tradicionalista, ele é conservador. O neurótico ele é conservador. Então o psicótico ele não está muito interessado em adquirir o produto, porque ele se mistura com o produto. Às vezes ele não sabe se é o produto ou se ele é o produto ou é ele. Ele está muito envolvido aquilo ali nas viagens dele. Ele não sabe distinguir o real do imaginário, né? Da alucinação do real. Então, para ele, a alucinação é a realidade. Por isso que quando às vezes essa pessoa, esse psicótico, ele acha que está sendo perseguido, então aquilo é a realidade. Aquela pessoa está perseguindo ele mesmo. E às vezes não tem ninguém perseguindo. Às vezes tem até uma pessoa implicando, perseguindo não. Mas ele exagera, né? A paranoia dele é tamanha e ele absorve esse mundo ilusório. Esse mundo ilusório é o mundo dele. É o mundo que ele vive. Então ele está pouco ligando para esse mundo real aqui, né? O mundo real não existe para ele. Esse mundo real aqui é outra coisa. Então ele está viajando. Ele está sempre em viagem. Ele está sempre em trânsito. Então essa é a diferença aí do neurótico e psicótico. Para a gente entender bem o que é o neurótico. Porque a gente acha que o neurótico é um cara doido, né? O neurótico é um cara avexado, um cara acelerado. Isso aí a gente pode com certeza, dar a ele esse diagnóstico. É um cara acelerado, é um cara avexado, como diz aqui no Nordeste. Então, um cara aperreado, né? Como no Nordeste. O doido. O doido não. O doido não vai ser apanhado, não. Ele é até calmo, até. Ele está no mundo. Zen, no mundo ele está rindo sempre, né? O doido está rindo sempre. Sempre zen. Pois é. Ele está rindo sempre, o doido. O doido está no mundo do gozo. Mundo gozo. E o neurótico está sempre procurando esse gozo. Observe que o neurótico ele está lotando igreja atrás do gozo, atrás do céu. O céu é o lugar do gozo. Então, o neurótico ele está. O neurótico ele vive um vazio constante, né? Sim, ele está sempre buscando, né? Quanto mais. O pastor Mário está aprendendo bastante. Eu estou aprendendo. Tem sido uma aula esse programa. O neurótico ele nunca vai gozar, né? O gozo fala satisfazer, né? Com ele está sempre. Está sempre em busca, né? Sempre em busca, sempre em busca da realização. Mas o psicótico ele já se realizou, né? Ele está realizado. Com nada, né? Com nada. O nada realiza ele. Então, como é que acontece isso e como é que vai ser essa criança, né? Essa criança que já nasceu com o celular. Vamos lá. Esse programa aí vai render aí alguns programas para que a gente possa entender mais isso. Hoje, uma criança de poucos meses de idade, ele já tem um contato com o celular e com a televisão. Por quê? Essa criança, hoje nós vivemos num mundo onde os pais têm ocupações. A mãe, o pai. Antigamente a mãe era mais do lar. Hoje a mãe tem atividades. Outra. Então, até essa criança
frequentar uma escola ou não, haverá uma carga muito maior nessa criança em relação ao contato dele com o mundo informal. Não com a informalidade, não com a informalidade, mas com o mundo da informação. Então, essa criança vai ter nas suas mãos, ou vai ficar dentro da televisão, dentro do aparelho celular, dentro do computador, com desenhos e música ou alguma coisa que atrai a atenção dessa criança. Porque para que a mãe possa sair, para que o pai possa fazer alguma coisa. Ou seja, essa criança não vai ter uma relação carnal, mas uma relação virtual. Então, as mães que estão nos ouvindo agora, os pais, sabem que isso é realidade, porque eu tenho um filho de 10 meses de idade e eu sei que isso ocorre. Então, a mãe, antigamente tinha a babá, tinha a ama, né? A ama de leite, que dava o seio para essa criança. Porque qual é a primeira fantasia dessa criança? Vou escrever um artigo científico, já estou rascunhando sobre isso. Qual é a primeira fantasia dessa criança? Essa criança vê um mundo, eu, você, seus avós, meu filho, seu bisneto, meu neto, meu bisneto. Qual a primeira fantasia da criança? É o seio da mãe. Sim. É a primeira fantasia. Porque ele vai se alimentar. Por quê? Aí você diz, mas por que a primeira fantasia? Como é que essa criança se alimentava lá no útero da mãe? Como é que se alimentava? Ela não fazia esforço nenhum. A comida chegava até ela. Ela não precisava nem, ela vivia no mundo da fantasia. O mundo da fantasia era real. Porque ela não era sequer molestrada fisicamente. Ela era molestrada nas suas emoções, mas não fisicamente. Aí ela vem para o mundo real, que ela tem dificuldade de associar o mundo real ao mundo que ela vivia. Aí você dizia, mas o mundo que ela vivia era real, mas ela não enxergava esse mundo real. Ela sentia. Ela sentia como se fosse uma realidade. O que era o real dela. Eu não sei se eu estou sendo... Sim, claro, está sendo. Claro, aí o pastor Amado pode aí claro, entrar e fazer perguntas. Né? Então, essa criança vivia nesse mundo real, mas sem enxergamento, sem visão. E aí ela vem para o mundo... O mundo real só por causa da psique, né? Mas ela se desconhece. Né? Sim. Então ela vem para o mundo real aqui e ela começa a enxergar também de retalhos. Pedaços, retalhos. E aí, só que lá no mundo que ela vivia, tinha alimentação. E nesse mundo ela tem que batalhar a alimentação. Inconscientemente, ela cria. Quando ela solta a mão no seio, ela encontra algo e mete o bico naquele seio. E aquele seio foi ela que criou. Foi ela que fez aquele seio. Ela é dona do pedaço do seio. Então, a primeira fantasia dessa criança é o seio. É o seio da mãe. O seio que é dela. E só depois que ela vai descobrir esse mundo real. E quando ela começa a descobrir que aquele seio não é dela, qual o primeiro sentimento que a criança tem? De ódio, de inveja e de raiva. Porque aquele seio não é dela. Ela precisa de alguém para alimentar ela. Lá dentro do útero da mãe, ela precisava de alguém para alimentar ela? Não. Porque ela fazia parte integral desse ser. Era tudo misturado, era um só. Agora são dois. É dual. Então, o que é que vai acontecer aí? Quando essa criança ela percebe o seio, então ela vai começar a ter o primeiro sentimento de querer possuir aquele seio para ela. Né? Então, quando essa criança está nessa fase ainda de um ano e pouco, e aí começavam, hoje é muito diferente, as histórias em relação à criança. É comum você ver um filme antigo dos pais lendo um livro para a criança, contando história mal-assombrada. Mal-assombrada são histórias fantasia, né? História de fantasia, da carta borralheira, contando fantasia dos sertanões, e por aí vai. E lendo gibis para essas crianças, as crianças vai crescendo e vai tendo essa relação com o gibi e tendo uma relação mais tarde até com a televisão.
Então, essa criança, ela já fantasiou lá na infância, lá no início, no seio da mãe. E agora ela começa a fantasiar um novo mundo. Ela está entre o real e o imaginário. Ela está entre o real e o imaginário. Porque essa criança, ela não tem nem consciência de que ela é ainda, como muita gente que está nos ouvindo, não tem consciência de quem ela é ainda. Porque como é que eu formo minha consciência? A minha consciência se forma na minha relação com o outro. Né? Como é que eu me identifico que eu sou gente? Se eu visse um animal, eu seria um animal. Está lembrado aqui da história do menino lobo que eu falei aqui, Isso. que foi criado na selva? Na selva? Isso. Né? Então, a idealização dele é que ele é igual aquele é. O espelho dele é aquele lobo. Então, a identificação minha é o Pastor Amaro. Então, eu vou começar a olhar Pastor Amaro e me olhar e fazer esse comparativo do imaginário, da imagem dele com a minha imagem. Isso é um conflito. Permita-me entrar nessa questão aí do Ted Dazo, permita-me abrir um parênteses aí, espero não lhe atrapalhar o raciocínio, mas esse modelo de família que estão apresentando hoje à sociedade, como é que fica isso na formação, né, do ser humano futuro? Essa família aí. Andrógeno, né? O andrógeno, o ser humano futuro vai ser tão feio no mundo que vai ser. Isso eu estou. Porque a figura de pai e mãe vai ser pai. A figura de pai e mãe vai ser mãe. Aí vai chegar lá ainda. Aí vai chegar lá ainda, nessa história ainda. Aí vai chegar lá ainda. Aí vai chegar. Tem um pastor, eu já falei sobre ele aqui, ele escreveu um livro chamado Psicanálise, Sintomas Doenças dos Pais e Sintomas dos Filhos. Sim. Esse teólogo, ele foi para a França estudar toda a teoria lacaniana, Lacan, e ele fez uma abordagem interessante da geração futura, essa geração que são criadas por pessoas do mesmo sexo, né? Por pessoas da mesma sexualidade. Isso realmente é uma coisa que, obviamente, deve ser tratada não só na questão emocional, né, social, moral, mas emocional também, acredito, porque isso vai, querendo ou não, lá na frente afetar, até porque o ser humano é sempre o ser humano. A gente viu aqui já em outros programas com o senhor, que apesar da historicidade, o ser humano, ele é carne e osso, ele tem a sua alma, para quem é dicotômico, tricotômico, o ser humano é ser humano, independente dos séculos, das histórias, enfim, não é verdade? Porque a grande questão, e eu falei no programa Fala Meu Amigo, ontem à noite, a grande questão é que antigamente, quando o homem surgiu e ele percebeu as doenças nele, essas doenças, detectou os sintomas e a doença, e aí a medicina não existia ainda. Então, o conceito era que as doenças eram uma vontade divina, né? Então era tratado de forma espiritual. Isso. Tratado de forma espiritual. E aí, quando surgiu a medicina como ciência, ela trouxe tudo para ela. Né? Então, o chamado transtorno mental, o transtorno da alma, o comportamental, passou a ser uma atribuição da medicina. E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que isso não é verdade. Eu estou tirando isso aí para outra coisa. Isso. Eu estou dizendo que se você quebrar o braço, você tem que ir para o ortopedista, se tiver problema nos olhos, tem que ir para o oculista, mas existem algumas coisas que você tem que buscar outra forma que não medicina. Perfeito. Então, senão você vai ficar mais doente do que você já era. Você vai ser um cara viciado, ou seja, qual a diferença? Me pergunta agora, qual a diferença do cara que cheira loló, do cara que fuma maconha para um cara que toma Rivotril todo dia? Qual a diferença? Só o nome da droga. Qual a diferença? Só o nome da droga. Qual a diferença sua para um cara que enche a cara de cachaça todo dia, que vive embriagado, para você tomar Rivotril? Nenhum, é zero. Zero. E não adianta você chiar aí, não. Chiar, pode chiar à vontade. Você é tão viciado como ele. Você é tão viciado quanto o cara que cheira pó. O cara que cheira pó, se não cheira pó, ele vai ter convulsão, ele vai ter mil problemas. E você também. E você que toma seu Ribotrilzinho todo dia,
que se viciou nisso, acha que isso aí é a saída de tudo, que é escravo dos laboratórios, escravo desse sistema que foi imposto aí para tirar o seu dinheiro. Como eu falei ontem, que esse dinheiro que você gasta, que era para comprar pão, pagar conta de luz, você compra de remédio, de fármaco, que só vai trazer reações adversas a você e vai trazer também efeitos colaterais, que vai, no lugar de comprar um remédio, você toma 2, 3, porque ninguém toma um remédio só, toma 2, 3, 4, 5, 6 por aí, e lasca o intestino e o estômago, e o rins também. Entendeu? Esse é o problema. Aí o que fazer? Olha, o que fazer talvez não esteja entre as suas possibilidades, mas está entre as possibilidades do governo, que muda a política. Uma política de conscientização, de educação e de acolhimento. Eu fugi um pouco do tema, que o tema é como sair do mundo da fantasia e enfrentar esse mundo real, porque o que é o hoje? O hoje. Vou falar agora, então, vamos adiante. Então, um que eu falei lá atrás já não é hoje, é ontem. Entendeu? E a mudança se faz necessário porque até a questão aqui do seu programa, além de ser muito didático, de ser um chamado para a terapia, ele é um programa de assistência real, em tempo real. Inclusive, as pessoas podem interagir. Você que está nos ouvindo pode ligar ao vivo para o 98720-4989. Pode mandar um WhatsApp e fazer perguntas ao Dr. Edinásio no Facebook. Estamos hoje pela fanpage da Rede Cristã e pelo Acorda Bênção. Pode mandar suas perguntas, porque você vai ser atendido na hora assim, que nem caldo de cana. Entendeu? Então há uma mudança, às vezes, até no script da abordagem, porque é um programa humano. É um programa humano. Interativo. É interativo, real, verdadeiro. É ao vivo. Estamos ao vivo, pessoal. Pode continuar, doutor. Então, o grande problema desse homem é ele entender, se relacionar com o outro. Qual é a grande questão do ser humano? É a relação dele com o outro. A queixa do homem é do outro homem. Da não aceitação e não gozo. E da não realização. O cara que não se sente realizado, ele quer morrer. O cara que se sente abandonado, ele quer morrer. Então, o cara que se sente humilhado, ele quer morrer. Isso é desde que o homem é homem. Vamos lá na Bíblia. Por que Elias queria morrer? Porque ele ia morrer? Porque ele se sentia impotente. Então, se ele tivesse, como dizem aqui no Nordeste, com a chibata na mão naquela hora, ele mandava matar a mulher. A Jezabel. Então, ele se sentiu acuado. E o homem acuado, ele fica um gatinho. O leão fica um gatinho. Então, essa é a questão nossa, a questão da convivência humana. Então, esse programa vai render até, eu acho que, um bom tempo, mas essa relação desse menino, dessa criança, nesse mundo virtual. Essa é a grande questão. Então, enquanto antigamente existia babá, existia algo físico, existia a voz, onde essa criança não controlava nada, né? Porque essa criança, ela estava lá no útero da mãe e ela também não controlava nada. Mas no momento que ela nasceu, ela começou a controlar o seio. Mas logo ela percebe que esse seio não pertence a ela, que gera nela uma certa revolta. E aí, ela tinha aí as babás, ela tinha aí a ama de leite, ela tinha aí o gibi, ela tinha aí a televisão, que ela não tinha acesso ao controle remoto. Uma criança de 1 ano de idade não tem acesso ao controle remoto da televisão, não é? Mas, hoje, essa criança de 1 ano de idade tem acesso ao celular. E à medida que ela toca no celular, ela muda aquilo que ela está vendo. Só que ela muda o conteúdo, mas o conteúdo é estático. O conteúdo não foi ela que criou, foi alguém que criou, que está lá dentro. Aí a diferença é que quando alguém conta a história para ela, antigamente, e quando ela
vê um desenho antigamente, que ela não tem acesso à mudança, ela vai começar a formular, a pensar, a imaginar uma situação diante daquilo que ela quer ouvir. Nesse momento atual, ela não vai pensar, ela vai colocar o dedo e vai mudar. Ela não vai pensar. E aí surge aí também a ansiedade. E não a elaboração daquilo que está vendo. Ou seja, ela não tem um esforço neural. Ela não tem um esforço neural. Não sei se você está me entendendo. Ela não tem um esforço neural. Ela não pensa, ela não faz sinapse. Então essa criança, ela começa a ficar idiota. A cada vez ela se torna idiota. E as pessoas dizem assim, esse menino ele é tão inteligente. Olha, ele pega o canal, ele muda o canal, ele faz pra cá. Ele faz coisas que eu não faço. Ou seja, seu filho é um idiota e você está aplaudindo ele. É um idiota. Um verdadeiro idiota. Só sabe fazer aquilo mesmo. Entendeu? Ele não pensa, ele não raciocina, a fantasia dele é quadrada. A fantasia dele é engessada. O mundo dele é pequeno. O mundo dele é anão. O outro mundo era um mundo imaginário, que também era ruim, um mundo imaginário, só imaginário, mas ele tinha um choque de realidade o tempo inteiro. Aí quando esse seu filho, que você acha que é o tampa do tampa, quando esse seu filho ele for ter um encontro com o real, ele vai querer manipular esse real com as mãos. Não era assim que ele tocava no celular? Com as mãos ou com a vontade dele. E o mundo real não é assim. O mundo real independe da gente, depende de você. Eu quero abrir a discussão porque esse tema é importante e temos muita coisa aí para chamar para tocar. Ok. Lembrando aos nossos internautas, aos nossos rádio ouvintes, pessoal que está nos acompanhando pelas plataformas da Rede Cristã, uma audiência hoje extraordinária aqui também no Facebook, que pode interagir, fazer perguntas ao terapeuta Edinásio Silva. Lembrando que o programa vem ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, e é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 horas da noite, em cadeia com a Rede Cristã e a 98,5. Doutor Edinásio, a leitura, estão perguntando aqui no WhatsApp, a leitura ajuda a me descobrir, já que o senhor falou tanto de gibi e de outras coisas na infância? Sim, a leitura é muito importante, né? Quem lê enxerga um mundo diferente. Quem lê enxerga, escuta e fala. Fala bem, entende bem, né? Mas assim, se descobrir, doutor Inácio, porque a leitura, de certa forma, também não gera uma fantasia, não nos leva... Quando a gente faz uma leitura concentrada, a gente até se reporta para aquele cenário, né, do autor. E isso também não cria uma certa fantasia, uma certa... Sim, cria, mas a diferença da criança, primeiro que a criança não tem a capacidade de decisão. O adulto tem de parar aquele livro, de buscar outro livro, e aquela criança vai passar vários livros na mão dela, tem pouco tempo, está na mão dela, e ela não vai se ligar a nenhum deles. Enquanto essa pessoa que está lendo o livro está viajando ali e vai ficar naquela viagem por algum tempo. Mas logo depois ela se encontra com o mundo real. O mundo real. Diferente da criança. Que para ela, a criança vai ficar um pouco psicótica. Ela não vai saber se aquele mundo real ou é o mundo que ela está vendo é fantasioso e o mundo que ela está tocando também é fantasioso. Estou entendendo. E no caso da pessoa que assiste novela, noveleiro, o senhor já falou que a novela, ela retrata... Eu sou noveleiro. Eu já fiz uma abordagem, já tratei de um ouvinte que pediu até oração para se libertar da novela. Aí eu expliquei, né, que no caso dela, para ela, era um certo conflito porque ela estava abdicando da devoção para ficar se aplicando à novela. Mas eu disse que não haveria problema se ela soubesse administrar a situação. Mas, por exemplo, ela era uma noveleira compulsiva. Compulsivo não presta, né? Compulsivo não para nada, nem para orar. Compulsivamente presta.
Nem ser crente compulsivo presta, doutor. Explica isso aí. Porque o compulsivo não tem prazer. Explique isso aos crentes. Não, explica aos crentes, porque porque tem o tal. Hoje a gente quase não escuta falar, né, do tal do fanático, né? Mas existe fanatismo em tudo, né? E o fanatismo tem outro nome? Tem esse outro nome bonito aí? O fanatismo ele não se percebe, né? Ele não se percebe que é fanático, né? Mas o fanatismo é todo apaixonado, aquele apaixonado que não olha para o lado, não olha para canto nenhum, não enxerga as coisas, só enxerga um ponto. O campo de visão dele é um só, né? Então, ele é abestalhado, né? E chega um ponto desse fanatismo não ter gozo mais, não ter mais prazer. Ele é viciado, ele começa a se viciar. O que Jesus fazia, reclamava das pessoas, esse povo aí, ele não adora, ele não me adora com o coração não, mas só com os lábios. É um robô, né? Um robô. Então esse é o problema do compulsivo. Exemplo, você ficar bravo comigo aí, Daniel era compulsivo. Daniel era um cara compulsivo, tinha o neurótico compulsivo. Ele orava várias vezes por dia, quando não há necessidade de orar várias vezes por dia. Você pode orar várias vezes por dia querendo, gostando, satisfazendo, mas não por obrigação. Doutor Inácio, uma pessoa fez um pedido aqui, aí eu não vou saber, a não ser que ela seja mais específica. Peguei o programa já, eu acho que mais da metade. Me explique mais sobre ser neurótico, de forma que eu possa entender rápido. A pessoa disse aqui. Tá certo, vou falar. Agora, eu sugiro a vocês também que vá lá no meu canal, o canal Terapeuta Inácio Silva. Eu falo sobre tudo isso, você vai achar interessante. O neurótico ele tem hábitos repetitivos. Todo neurótico tem um cerimonial. O neurótico corta o cabelo no mesmo lugar, vai no mesmo salão, tem o mesmo manicure, vai na mesma padaria, senta no mesmo banco da igreja. Então, o neurótico é um cara agoniado, um cara aperreado, um cara que às vezes nervoso, né? E uma pessoa persistente. É um neurótico. A pessoa está dizendo aqui, é porque já me chamaram de neurótica e eu me magoei, porque entendi que estava me chamando de doida. Não, doido é psicótico, não é neurótico não. É porque a pessoa não sabe dizer. Há uma confusão, né? Há uma confusão popular. Psicótico é aquela pessoa, que eu digo sempre, que morre o filho, que morre o filho, e ela no outro dia está com a boneca, ninando, dizendo que o filho está ali. Ela não assimilou a morte do filho. Então troca pela boneca. Psicótico é aquele que o gato morreu e no outro dia está debaixo da cama miando, no lugar do gato. Isso é psicótico. Então você quer ser psicótico ou neurótico? Escolha. Mas todo mundo tem um pouquinho de tudo, né, Todé? Tem aquele que se sobressai mais, né? Sim. A gente tem sim, mas quando você tem um grau, quando você tem um grau perverso, um caráter voltado para psicótico, aí lascou, né? Aí você tem esquizofrenia e outras psicopatias. Mas o que faz? Aí você escuta a voz, tem alucinação e aí vai. Mas o que faz, então, a pessoa ter uma maior inclinação para um distúrbio desse, doutor Inácio? Eu estou falando agora aí, ó. Eu estou começando a mostrar aí esse encontro, esse nascimento, né? Esse encontro com o real e com a fantasia. Quando você corre do real e com a fantasia, você vira um psicótico. Sim, mas isso está na construção egóica lá na frente, que para quem nunca ouviu assim, né? Eu tenho gostado muito dessa expressão. A construção egóica, pessoal, que, pelo que eu aprendi, se eu estiver errado, ele vai me corrigir, que aqui é uma aula e eu estou aprendendo com ele também. É a formação da psique, não é? Ou isso está na criação, no tratamento que a pessoa recebe. Porque, por exemplo, agora há pouco mesmo, doutor Inácio, antes de começar o seu programa, eu soube de uma notícia que uma menina de 20 e poucos anos, ela quis matar o filho porque o marido a abandonou e ela jogou o menino dentro da caixa d'água. Essa criança... tem uma pessoa ligando. Vamos atender uma pessoa que está ligando aqui, doutor Inácio. Depois a gente continua com esse assunto aqui. Alô, ouvinte? Alô, ouvinte? A pessoa desligou. Então, o que vai ser dessa criança, doutor Inácio, que foi... uma criança de menos de 2 anos, eu acho, né?
Aí... Um surto psicótico. Sim. Jogou a criança com um surto psicótico. Ou era esquizofrênica, não sei. Ou era esquizofrênica, ou teve um surto psicótico, não obrigado. Pelo menos no relatório, que eu acho que ela já foi até atuada em flagrante, mas deve se procurar um psicólogo, não sei, ou terapeuta, até porque a turma não procura um terapeuta nessa hora, procura um psicólogo ou psiquiatra, né? Para dar o lado lá, não sei. Mas talvez tenha sido só vingança, porque o marido não quis de volta. Eu vou matar o menino já que você não me quer. Mas não é bem assim, não é a vontade. Sim. A não ser se é um perverso. Você tem três perversos, sim, o perverso vai agir dessa forma. Uhum. Mas vamos imaginar que seja um surto psicótico. Naquele momento, o real, quer dizer, foi abandonada. Uhum. O real foi tão complicado para ela, tão complicado, que ela surtou. Ela explodiu. Uhum. Nessa explosão, ela não raciocinou. Ela jogou a criança nesse local aí. Essa criança, ela pode ter um trauma. Não quer dizer que essa criança vai ser psicótica, não, gente. Uhum. Ela pode ter um trauma. Então, ela pode ter medo de água, pode ter medo de lugar fechado, pode ter medo do outro. Ela vai criar um fantasma. E esse fantasma pode perseguir essa criança até a morte. Isso se já não for tratado a tempo, né? Eu tenho colocado isso no meu Instagram, que os fantasmas nos perseguem até a morte. E esse fantasma que persegue até a morte, remédio não cura. E aí que as pessoas erram. Pronto, é onde a gente está querendo exatamente de remédio e lascou tudo. É onde a gente está querendo chegar, exatamente. O que vai construindo esse neurótico, esse psicótico, são essas coisinhas? São esses eventos? São esses tratamentos ou é uma coisa? Porque o pessoal diz, não, está no DNA, nasceu não, assim. DNA não, está DNA não. Então, você que é cristão, acho que Deus já criou cada doido, né? Não é verdade? Então você que é cristão aí, eu estou falando para você, cristão, acha que você já foi marcado. Deus já condenou você no nascimento da sua mãe. Tem uns que acham que é frescura, que é manha, que é não sei o quê, não é? Então... né? As pessoas que assim agem são tão doentes como a outra, né? Essa é a verdade, né? Quem nega é doente como a outra. Então, o que na realidade que as pessoas sabem que não estão bem, as pessoas sabem que estão com problema, as pessoas sabem que não estão dormindo bem, as pessoas sabem que estão angustiadas, as pessoas sabem que tem um vazio dentro dela, mas as pessoas fantasiam. Mas doutor Edácio, deixa eu abrir aqui agora o coração para o senhor ao vivo e em público. A gente tem lido, né? Claro, a gente está, graças a Deus, agora na área de saúde mais do que nunca. E tem ali ouvido o senhor dizer, não, olha, você está dormindo pouco e tudo mais. E a gente sabe disso, já são 20 anos de madrugada e já li muito sobre sonos e tal, e já ouvi muita coisa. Que o sono realmente mexe muito com a gente, tal, mexe inclusive com o humor da gente, né? Mexe com o humor da gente. E a gente fica realmente uma pilhazinha de nervos, a gente fica muito, de certa forma, sensível. Ao senhor falando isso aí agora, eu me lembrei. O sono realmente interfere nessa questão da personalidade da pessoa? Não, na personalidade não. O sono não interfere na personalidade. Quem tem essa teoria é a teoria que eu desconheço. Sono interfere no comportamento da pessoa. Certo. Irritação, compreensão, entendimento. Né? Porque, vamos lá, para encerrar esse programa, que eu tenho outras coisas a fazer, tenho mais paciente para atender. Eu já concordo com o senhor, porque isso é controlável, viu? Eu quero dizer que eu concordo com o senhor, porque isso é controlável, porque eu tenho escutado muita gente se justificando em cima de coisas dessa natureza. Qual o problema? Então, a psicologia, ela trata da consciência, daquilo que você enxerga. E o que nós enxergamos é muito pouco. É muito pouco. Nós não enxergamos nada, nós somos cegos. Entendeu? Então, é necessário, existe algo muito maior do que aquilo que nós enxergamos. Se não fosse assim, você não iria para a igreja. Você vai para a igreja para ter mais percepção daquilo que você é. Você vai para a igreja para isso, para ter contato com o divino, para ter contato com algo extrasensorial, para sentir alguma coisa. Então, não vamos aqui mascarar. Vai para a igreja por algum motivo. Ninguém vai para a igreja para encontrar Deus. Deus não está na igreja. Deus não está na igreja.
Deus não está na igreja. Deus está em todo lugar. Então, parte por aí. Então, vamos lá. Então, essa é a grande questão das pessoas. Então, nós somos seres humanos que precisamos de bengala. E cada um vai buscar sua bengala onde acha que, às vezes, a bengala é o outro, é o casamento, é o filho, é a igreja, é a religião, é a macumba, é o Xangô. Cada um busca a bengala, gente. Gente, se você quer entender mais sobre isso, se você quer entender mais sobre você mesmo, se você quer se desvendar, conhecer os mistérios ocultos que está dentro de você, olha, o fórum, dia 22 de agosto, você vai ligar para o telefone que o pastor Mário vai colocar no ar aí. Isso. E são 30 pessoas só. 30 pessoas só. Só meus pacientes já vão tomar conta, eu acho. Vai ser 2 palestrantes durante 3 horas. Eu e o doutor Edmar Jacinto, pós-doutorado em psiquiatria forense. Doutor Edmar é cristão também, sabe grego perfeitamente, latim perfeitamente. Então, escreveu alguns livros. Então, gente, tchau e até amanhã, continuando esse programa que vai ser muito rico para você e para mim também. Valeu, doutor Ednásio. Quando encerrar assim a sua transmissão aqui no vídeo, eu já coloco aqui o telefone do contato da Academia do Cérebro para este grandioso evento que vai ser realmente um divisor de águas para muita gente. Um abraço, meu querido, e até amanhã, neste mesmo horário, nas plataformas da Rede Cristã. Um abraço. Estou aqui, você aí, no divã. Valeu, doutor Ednásio. Muito bem. Vamos aqui ao telefone do terapeuta Ednásio Silva para o pessoal se inscrever, né? Já ligar, já fazer a sua inscrição aí para este grandioso encontro. Vamos lá, o telefone aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é que a imagem aqui, meu querido engenheiro, do telefone do consultório da Academia do Cérebro, né, para as pessoas ligarem e já começarem a se inscrever para esse grandioso evento que acontecerá, inclusive com a presença do Dr. Edmar, que já esteve aqui no programa, que já participou aqui do programa do terapeuta Ednásio Silva. Ok? Então, tá aí o telefone 8217-8817, mas nós temos o encarte, né? 8817 98217-8817 98217-8817, pronto, tá, o telefone está aí na tela. Você pode já ligar, tá certo, para esse telefone. É o telefone da Academia do Cérebro. Inclusive, você liga para marcar sua consulta, né? Ter atendimento online ou atendimento presencial, tá bom? E também já liga para esse mesmo número para se inscrever neste grandioso encontro com a presença dessas personalidades aí que vão ajudar muito você, ok? Muito bem, vamos ficando por aqui, a gente volta amanhã nesse mesmo horário, às 12 horas, pelo Facebook Acorda Bênção, fanpage Rede Cristã, Play Store, Rede Cristã Brasil FM, no Apple Store para Radiosnet, Rede Cristã Brasil, no site redecristãbrasil.com.br, pela FM 103,3 de Boa Viagem a Igaraçu, compreendendo as cidades de Camaragibe, São Lourenço, Paudalho e Carpina, e pela 96,3 a Rádio Casa de Oração, nos bairros de Caxangá, Torrões, Prado, Afogados, Estância, Tegipió, Curado, São Martim, Caxangá, Prazeres, Coque, Joana Bezerra. Você pode nos ouvir em todos esses bairros pela 96,3. Um abraço ao meu querido pastor Walter Matos, da Rádio Casa de Oração. E à noite, em cadeia, a Rede Cristã, todas as suas plataformas, com a 98,5 em Goiânia. Aproveitar o ensejo, eu quero dizer a você, ouvinte da Rede Cristã, que estamos com a nova programação ao vivo no horário da manhã, nas primeiras horas do dia.
de 1 às 3 da manhã. O Acorda Bênção está acontecendo agora ao vivo na Rede Cristã, de 1 às 3 da manhã, de terça a sexta. Inclusive com transmissão pelo site da Rede Cristã. E vamos ver também a forma, né, com o nosso engenheiro de transmissão, o Ivanildo Lins, de simultaneamente estarmos pelo site, pelo Facebook, além dos aplicativos de áudio e das frequências co-irmãs. Um abraço a vocês todos, que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço, segue a programação musical maravilhosa da Rede Cristã Brasil FM.